Olá professor, olá professora, este é um vídeo tutorial para ajudar você no trabalho de leitura com seus alunos e alunas. Neste vídeo vamos trabalhar em conjunto propostas de atividades em sintonia com competências, habilidades e campos de atuação por meio dos quais está organizada a Base Nacional Comum Curricular. Para o ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular separa as competências gerais em 4 grandes áreas de conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Na área de linguagens e suas tecnologias temos língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. O componente língua portuguesa apresenta suas habilidades de acordo com campos de atuação social. São eles o campo da vida pessoal, o campo das práticas de estudo e pesquisa, o campo jornalístico midiático, campo de atuação na vida pública e campo artístico-literário. O intuito da organização dos campos é promover vivências além daquilo do que é praticado no meio escolar. No campo artístico-literário, o maior objetivo é incentivar a fruição artística e promover a formação leitora. É nesse campo que está inserido o estudo do livro O Reformatório Níquel, de Colson Whitehead, o nosso livro de hoje. Na pré-leitura, existem diferentes abordagens para preparar o aluno para o momento da leitura e de como será a relação com a obra. É partindo dessas experiências que o aluno e a aluna vão interpretar uma obra e entendê-la de uma maneira ou de outra. Tendo isso em mente, é possível pensar em exercícios de pré-leitura participativos, adaptando o debate ao contexto do grupo em que se está trabalhando a obra. O que é um reformatório? Com essa pergunta relacionada diretamente ao título da obra, surge um vasto campo de possibilidades para serem exploradas com alunos e alunos em um momento de pré-leitura. Dentro da variedade de respostas que você pode obter após tal questionamento, é importante, nesse momento, que tente identificar qual associação é feita pelos estudantes quando escutam a palavra reformatório. Esse significado vai mais na direção de uma ideia de escola ou de uma prisão? Dialoga mais com a imagem de um ambiente acolhedor ou de um ambiente amedrontador? É possível explorar a origem da palavra reformatório, ligada à ideia de reforma. Que tipo de educação se pressupõe quando se admite a ideia de reformar pessoas? No trabalho com literatura nas escolas, especialmente com os jovens, é possível utilizar diferentes estratégias de leitura. Nesse sentido, durante a leitura do livro O Reformatório Níquel, convide os alunos e as alunas a identificarem as características de cada um dos personagens principais, bem como a forma como lidam com sua situação de exclusão social a partir da vivência em um reformatório. Ao refletir sobre assuntos que permeiam a juventude, a obra joga a luz no protagonismo do jovem, como proposto pela Base Nacional Comum Curricular, e assim apresenta a possibilidade de expansão do debate sobre temas centrais no romance fora do ambiente escolar. No caso do racismo, a abordagem em O Reformatório Níquel passa, invariavelmente, pela questão do lugar de fala. Pensando nisso, o protagonismo da fala de quem sofre preconceito é primordial para que o debate seja válido, evitando que a fala de quem mais tem a dizer sobre o assunto seja silenciada dentro dos espaços de debate público. Com atenção a esse ponto primordial, também é necessário reforçar que o lugar não deve ser confundido com uma restrição à troca de ideias e opiniões. No livro Reformatório Níquel, o autor joga luz na questão racial nos Estados Unidos e propõe uma reflexão sobre o sistema carcerário, focando na questão do reformatório para jovens. Procurando expandir a reflexão proposta, um ponto importante é relacionar o proposto pelo autor com a questão de gênero. Pergunte aos alunos e alunas: e se os personagens retratados na história fossem garotas negras dentro de um reformatório feminino? Como seria essa história? Temos conhecimento que vai além das nossas experiências para elaborar essa narrativa? A partir de uma introdução ao assunto e a reflexão geral sobre o tema com os alunos e alunas, você pode nesse momento também propor uma mesa redonda sobre diferenças de gênero. Uma ideia de exercício a ser praticado durante o decorrer de toda a leitura do livro, nos seus mais variados momentos, é destacar partes específicas, uma cena importante ou uma reflexão de algum dos personagens masculinos. A partir disso, cada estudante reescreve a história mudando o gênero do personagem envolvido. Como as personagens mulheres reagiriam? A história sofreria muitas alterações? Por quê? Para a proposta de pós-leitura, propomos que você, em um primeiro momento, sugira ao aluno identificar alguns pontos centrais nas características de um romance. O primeiro elemento a ser abordado pode ser o cenário, relacionado à época, o lugar, os elementos históricos reais envolvidos. É bom trabalhar com os alunos que o cenário pode mudar durante o romance, e na obra existe uma grande mudança na parte 3. O segundo elemento, e talvez o mais central no livro, é a questão dos personagens.
Nessa análise, um exercício interessante para propor aos alunos é o de tentar buscar elementos para traçar um perfil de cada personagem. O livro dialoga com o mundo, seja pela imaginação, pela ciência, pela tecnologia, atravessa os campos de conhecimento e nos torna mais humanos. Pensando nisso, traremos a vocês propostas que atendem outras áreas de conhecimento. Para trabalhar os componentes curriculares da área de matemática e suas tecnologias com o livro O Reformatório Níquel, propomos uma pesquisa de análise de dados sobre os sistemas carcerários para jovens e adultos, tanto estadunidense quanto brasileiro. Por meio da análise dos números, é possível que o professor e o aluno tenham base para um entendimento maior da obra e dos temas que a cercam, trazendo o debate para a realidade brasileira e comparando ambos os casos. Para a área de ciências humanas e suas tecnologias, uma sugestão interessante seria relacionar a abordagem do tema dos direitos civis pela perspectiva do personagem de Turner, muito menos pacífica que o menino Elwood e seu inspirador, Martin Luther King Jr., com a do ativista Malcolm X, trazendo para o ensino da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos uma variedade maior de perspectivas, tanto na representação de ativistas famosos, quanto na visão das jovens personagens. Um tema presente em O Reformatório Níquel, que pode ser abordado pelos componentes da área de ciências da natureza e suas tecnologias, é o esporte. Na obra, através de uma competição de boxe, o esporte é utilizado como instrumento de embate racial, em que o campeão da ala para garotos brancos enfrentaria o campeão da ala para garotos negros. A utilização do esporte como argumento para defender a superioridade de uma raça não é algo novo. Na Alemanha nazista, foi utilizado como uma importante ferramenta para defender uma suposta superioridade da raça ariana. No entanto, durante as Olimpíadas de 1936, disputadas em Berlim, Adolf Hitler presenciou o sucesso de algumas estrelas afro-americanas, sendo o episódio mais famoso a vitória do velocista Jesse Owens na corrida de 100 metros rasos. Uma proposta interessante é, a partir desses exemplos, utilizar a ciência para desconstruir a ideia de que uma raça seria geneticamente superior à outra e que por isso poderia obter resultados esportivos melhores. Ainda na área das ciências da natureza e suas tecnologias, você pode trabalhar com o fato de que, quando antropólogos começaram a descobrir túmulos não marcados dentro do reformatório Arthur D. Doge School for Boys, na Flórida, e uma série de revelações sobre os crimes cometidos começaram a aparecer, os ex-alunos do reformatório puderam presenciar a ciência revelando ao mundo histórias que eles já conheciam muito bem. Considerando todo o processo de exumação e identificação de corpos, os professores e as professoras das áreas de ciências da natureza e suas tecnologias podem auxiliar os alunos numa pesquisa sobre como os fatos, revelados pela ciência, inspiraram o autor do livro O Reformatório Níquel a escrever a história. Bom, espero que com essas sugestões eu possa ter ajudado você, professor, professora, no trabalho em sala de aula com seus alunos e alunas, pois esse é o nosso intuito com esse vídeo. Desejo bons momentos de trocas entre vocês e até breve.